Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Não sei se você viu o vídeo de ontem, onde nós falamos a respeito dessas férias do Bolsonaro. Inclusive, eu adiantei algumas questões. Dentre as mais bizarras é o fato, por exemplo, da equipe do Bolsonaro ter pego 2 das 5 ambulâncias do SAMU. Era uma coisa, assim, assustadora, né? Ainda bem que hoje ele voltou para Brasília, porque você imagina o Guarujá numa situação como muitas cidades no Brasil estão passando, com essa H3N2, a gripe com essa nova cepa, que o pessoal chama também de Darwin, é uma cepa que veio da Austrália, e muita gente doente, e aí você, numa situação de um sujeito que tá passando férias, vai lá, pega 2 das 5 ambulâncias. Nós falamos também a respeito dessa situação bizarra dele não permitir que as pessoas usem máscaras lá no Forte dos Andradas. Aí as pessoas tinham que, na frente dele, tirar a máscara, e aí quando saía da presença dele, colocava a máscara de volta, porque a situação estava complicada, assim como tá no Guarujá todo. Lá também havia esse surto de gripe, e as pessoas querem se proteger. Além da gripe, tem a questão do Covid, tem essa Ômicron aí rolando. A gente sabe que, por exemplo, pessoas que tomaram a Coronavac não estão protegidas em relação à Ômicron. Vai ser necessário tomar uma dose de reforço, de preferência com a Pfizer. Então, no meio dessa situação toda, essa bizarrice desse presidente, que realmente a estupidez não tem tamanho. A gente vai continuar falando sobre essas férias do Bolsonaro, bizarras demais, sempre pedindo para que você dê o like no vídeo e para que você se inscreva no canal. A gente está muito perto de atingir a nossa meta dos 300 mil inscritos. Então, a gente tem aqui o nosso Pix, né, o nosso canal clayson@gmail.com, que é uma forma de você ajudar o nosso canal financeiramente. Se você puder nos ajudar, tá aqui o Pix, né? Temos também o nosso Apoia-se. Agora, se você não pode nos ajudar no nosso Pix ou no nosso Apoia-se, uma forma bacana de você ajudar é você dando o like. Isso não custa nada para você. Dê o like aqui nos nossos vídeos. Se inscreva no canal. Se você é inscrito, ative o sininho. São coisas que você pode fazer para ajudar o nosso canal e, com isso, ajudar os canais progressistas aqui. No final, eu vou colocar mais nomes aqui de canais progressistas que você pode seguir. Nós precisamos estar juntos em 2022, porque a coisa não vai ser fácil, não. Falando sobre essa situação das férias do Bolsonaro, tem 2 questões que eu considero fundamentais. A primeira é que, por lei, um presidente, ele não necessariamente tem férias. Por lei, ele não tem férias. Mas ele pode, evidentemente, ele pode pedir licença, ele pode fazer uma viagem, ele pode, lógico, né? Ele não vai precisar ficar 4 anos ralando. Para isso, nós temos o vice, nós temos essa instituição do vice. E o Bolsonaro, ele tem uma situação assim, ficou 6 dias nadando, andando de jet ski, pescando. Ele foi lá pescar perto daquela Ilha das Cobras lá, que é altamente perigosa. Andou pela praia, cumprimentou seus apoiadores, ficou passeando o tempo todo. Mas tem uma questão importante: ele não passou a presidência para o seu vice, ele não transmitiu o cargo para o vice. Porque existe essa situação, né? A gente sabe que é uma situação que você fala, caramba, por que não passar o cargo para o vice? Mas, por outro lado, a gente sabe, o Bolsonaro desconfia do vice. Tanto que, por inúmeras vezes, ele não permitiu que o vice participasse de reuniões entre ministros, que participasse do dia a dia, do cotidiano da presidência. E é aquela situação que a gente fala, caramba, mas é maluco ou não é? É doido ou não é? Então ele simplesmente não passa, não transmite o cargo para o vice, fica recebendo integralmente o seu salário sem trabalhar. Paralelo a isso, ele faz questão de ser filmado no seu lazer, curtindo a vida numa boa. E as pessoas que olham aquilo com um mínimo de senso vai falar, caramba, estamos sem presidente. Estamos sem alguém ocupar o cargo da presidência. Então, enquanto esse sujeito tá aí andando de jet ski com a filha, passeando por aqui e por ali, o Brasil tá na mão de absolutamente ninguém. Porque o correto seria que tivéssemos lá um vice-presidente no lugar. Para isso tem vice-presidente, tem um presidente da Câmara. Dá para colocar alguém em exercício
para que as coisas continuem andando. Mas não. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê um país sem presidente. E a coisa é complicada porque, por exemplo, nós temos agora essa situação do depoimento do Bolsonaro em relação ao vazamento de um hacker lá do TSE. O Brasil está na mão de hackers. Eu falei ontem, 12 dias sem o Conect SUS. A gente vai caminhar para 2 semanas sem o Conect SUS. É o Brasil na mão de hackers. E o Bolsonaro, ele acabou vazando aqueles dados do Tribunal Superior Eleitoral por intermédio de um ataque hacker. E agora a Polícia Federal chamou o Bolsonaro para um depoimento. E a Polícia Federal está aguardando. Está aguardando a boa vontade do Bolsonaro. Porque até agora nada. Então, é bizarro demais essa situação. E parece que ele se sente orgulhoso. Quando ele se deixa filmar dançando funk, que é uma coisa que criou até uma situação um tanto quanto complicada por base, né, dos seus eleitores. Assim. Parte daqueles eleitores que são evangélicos, que ficam vendo ele dançando esse funk machista, que compara mulheres progressistas a cadelas, uma situação completamente imbecil e eu considero criminosa. Muitas pessoas falam, não é correto isso, né? Mas por outro lado, você tá lá dançando funk, enquanto pessoas estão passando fome, enquanto nós estamos com esse surto de gripe no país todo, enquanto nós estamos no caos do Brasil, e a gente vê uma situação que é praticamente parece uma piada de mau gosto. Piada como essa do comandante do Exército, que celebra uma redução do desmatamento. O nome dele é Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ele mandou uma mensagem exaltando o papel dos militares na redução do desmate da Amazônia. Olha, nós tivemos um relatório muito recente agora, o relatório do Instituto Socioambiental, que mostra que o desmatamento em áreas que deveriam ser protegidas, ele aumentou 79% em 3 anos de gestão Bolsonaro. É um levantamento sério, um estudo sério. Tem uma alta de 138% apenas em terras indígenas, em comparação com o período de 2016 a 2018. E aí, esse general que a gente não sabe, é o comandante do Exército, a gente não sabe aonde que esse sujeito quer chegar, mas ele vai lá e elogia onde não tem como elogiar. Olha, os reflexos dessa situação que nós estamos vivendo se dão por intermédio das sucessivas pesquisas que estão sendo feitas aqui no Brasil. Nessa última, o Poder Data, ele mostra a intenção de voto. Mais uma vez, Lula em primeiro nas intenções de voto, com 40%, o Bolsonaro com 30%, e aí vem Moro com 7%, Ciro com 4%, Dória empatado. A gente vê também numa estratificação da intenção de voto para presidente, em que o Lula ganha em quase todas as estratificações, né? Somente nessa relação entre homens, que tem mais homens que votam no Bolsonaro do que em Lula, mas numa relação de 36 para 37. Então, praticamente empatado. Com o Lula no segundo turno, ele ganha de todos, né? Todos, sem exceção, com todas, de 50% a 54%. Depois nós temos no segundo turno também o Bolsonaro, que perde para todos. É o processo inverso, né? Ele perde para todos os possíveis adversários. E a gente percebe que estamos passando por uma situação aqui no Brasil com o aumento dessas notícias falsas. Muitas pessoas estão dizendo, olha, Bolsonaro, desiste desse negócio de antivacina, cara, porque isso não vai te levar numa situação favorável. O brasileiro não quer saber de não tomar vacina, o brasileiro quer se proteger, há uma necessidade, ele quer se proteger. E aí nós temos a seguinte situação. O Queiroga, capacho do Bolsonaro, ministro da Saúde, faz essa afirmação absurda. Ele diz que vacinar crianças contra a Covid não é urgente, numa situação em que nós temos uma morte de criança de 5 a 11 anos a cada 2 dias, desde o início da pandemia. E é mais uma repetição daquela situação que nós vimos lá atrás, quando as pessoas pediam urgentemente para compra de vacinas. E aí o anterior, né, o ministro anterior, que nem sabemos se podemos chamar essas pessoas de ministros, mas na verdade o Pazuello disse, olha, eu não sei por que tanta pressa.
Não sei por que tanta pressa de vacina. Ele repete isso, só que agora com crianças. E muitas pessoas ainda estão falando uma série de mentiras em relação a crianças. Nós vimos uma fala, tem uma fala que foi colocada do Osmar Terra, que ele faz no Getter, que é uma rede que vale tudo nessa rede, e ele coloca essa questão da vacinação contra crianças de uma forma criminosa. Ele continua com as notícias falsas. Vacinar criança? Mas desde quando essas vacinas são totalmente experimentais? Essa é uma reunião dos tais médicos pela vida, que são médicos negacionistas que mentem descaradamente pelas redes sociais. Eles têm uma outra afirmação completamente equivocada, mentirosa, canalha e criminosa, que inclusive você, se não recebeu, vai receber a qualquer momento aí o vídeo desse tal Dr. Jackson, que tá aí nessa postagem aqui do Médicos pela Vida, dizendo, olha, saindo da sala de emergência, jovem de 26 anos, infarto, 2 doses de AstraZeneca, 1 dose de Pfizer. O que tá acontecendo? Eles estão começando agora a mentir, e os próprios filhos do Bolsonaro fizeram isso. Eles estão mentindo, dizendo que a vacina ela provoca infarto, ataques do coração. Usaram até aquele cantor sertanejo que teve um problema também, para dizer que, olha, é por causa da vacina. É uma mentira atrás da outra. Eles estão dizendo que a vacina dá ataque, dá morte súbita. Inclusive, no caso desse Dr. Jackson aí, que está falando lá dentro do hospital, houve um desmentido do próprio hospital. O hospital está dizendo não houve infarto de paciente vacinada no hospital em que ele mesmo estava falando. Tá lá, vídeo viral espalha que a mulher de 26 anos seria infartado no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, e aí a autoridade de saúde e a própria instituição negam o caso. Então eles estão sendo desmentidos o tempo todo. Mesmo assim, muitas pessoas acabam acreditando. Então não tem alternativa. O certo é a gente esperar esse sujeito sair de lá para que ele seja preso. Tem até esse meme, né? É melhor já ir se preparando. Todas essas pessoas serão presas. Eles precisam ser presos. Porque é criminoso o que eles estão fazendo. É um crime sem tamanho. É por isso que nessa aprovação do governo Bolsonaro, o jacaré está cada vez abrindo mais a boca, né? Você está vendo aí nesse gráfico aí do jacaré, 65% desaprovando o Bolsonaro, com 30% aprovando, e a cada dia aumentando essa reprovação do Bolsonaro. Porque não tem cabimento. No meio de uma situação como essa, nós já tivemos aí aquele pedido de demissão de todos os diretores da Receita Federal, e agora a Receita Federal paralisando por completo. Nós já temos mais de 24 pesquisadores do CAPES que pedem demissão. Ao todo, são 130 profissionais que pediram demissão. E agora a gente está vendo, por exemplo, uma ameaça real de começar 2022 com a maior greve de servidores da história do Brasil. A maior greve de servidores da história. Já adianto aqui para você que acompanha o nosso trabalho, muito provavelmente isso pode fazer com que o Bolsonaro recue até nessa medida absurda, sem precedentes, de dar o aumento exclusivamente para os policiais, gastando 1 bilhão e 700 milhões para isso. Muito provavelmente Bolsonaro vai ter que recuar e vai ter que dizer, não, eu não vou dar aumento somente para quem me apoia. Ou não dá aumento para ninguém, ou dá aumento para todo mundo. Dessas notícias boas que a gente vê, uma que eu achei assim muito bacana foi a união dessas duas, né? A Marina Silva e a Heloísa Helena da Rede, que muito provavelmente vão sair candidatas a deputadas e vão ser eleitas com grande votação. São duas mulheres espetaculares que eu admiro muito. A Marina vai sair candidata a deputada por São Paulo, a Heloísa vai sair candidata pelo Distrito Federal. Com certeza serão candidatas com grande votação, e elas estão fazendo isso para tentar salvar a rede. A rede hoje está com um senador, que é o Randolfo Rodrigues, e uma deputada. Então eles querem aumentar para que não entre a rede, né, o partido, nessa cláusula de barreira. Então a gente torce para que elas
se candidatem e tenham uma boa votação. São mulheres guerreiras, inteligentes, que a gente tem uma enorme admiração. E nós precisamos, sim, de mulheres lá na Câmara para tentar equilibrar isso. 2022 a gente tem que ter mulheres, muito mais mulheres na Câmara e de preferência mulheres progressistas. A gente precisa apoiar essas iniciativas. Certo está o Mourão, né? Que o Mourão, ele decidiu passar o ano novo longe do Bolsonaro. Tá certinho ele, vai passar as férias lá no litoral da Bahia. Se a gente pudesse, a gente começaria 2022 sem Bolsonaro, seria espetacular, seria um presente pro Brasil, porque não tem condições, né? Um sujeito que tá aí só para gastar dinheiro. Aquelas motociatas que ele fez, 2,5 milhões de reais. E eu pergunto para você, mesmo para você que apoia o Bolsonaro, tá aqui com a gente, o que traz de benefícios para o país essas motociatas? Para que serve pro país? Aonde que vai melhorar a vida do brasileiro essas motociatas? Coloque seu comentário aqui. Se você tem um outro comentário sobre qualquer outra questão que nós colocamos aqui, por favor, coloque o seu comentário. A gente aguarda o seu comentário ansiosamente, porque a gente quer saber o seu feedback também sobre os vídeos que a gente grava aqui. Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever no canal, nos ajudando a atingir a nossa meta dos 300 mil inscritos. Estamos próximos aí do Natal. Eu quero aproveitar e desejar também um bom Natal aí para você, boas festas para a família. Estamos com o nosso Pix aqui, que é uma forma também de você nos ajudar aqui, também no nosso Natal, por que não dizer, né? Fazer uma boa ação aí para um canal progressista. Nos ajude aqui com o nosso Pix. Estamos firmes e fortes aqui trabalhando para você. Vamos continuar trabalhando Natal, Ano Novo. Não tem tempo ruim pra gente, não. Vamos trazer sempre informação bacana aqui para você, tá bom? O nosso apoio está firme e forte aí também. Se inscreva no canal, ative o sininho. A gente se encontra numa próxima. Bom Natal!